ele teve um tempo que nós morávamos na Quixaba, e ele saía à pesca com meu avô, meus tios, e eles saíam à tardezinha para chegar perto de Rodelas à noite, porque a partir de meia-noite eles iam com as canoas e com os barcos para o meio do rio, onde a lua estava cheia, e aqueles peixes pescados, curvina, era mais fácil pegar. E aí eles, quando pegavam aqueles peixes, voltavam felizes, porque pegavam muito peixe. E quando traziam um pouco peixe, se entristeciam, lógico. Com Pedro não foi diferente. Pedro, ele trabalhou a noite inteira, e isso representa as nossas vidas. Todos os dias, algo acontece que nos entristece, que tentam nos tirar da presença de Deus. Os de repente acontecem. E como Pedro aqui, que diz a palavra, ele foi frustrado diante daquela pescaria, e trouxeram as suas redes ficaram vazias, né, e começaram a limpar as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, a palavra diz que Jesus entrou num dos barcos, quando se apresentou diante deles. A palavra diz que ele entrou naquele barco e mandou afastar-se da terra. E uma coisa que chamou a minha atenção, irmãos, é que Jesus está nos observando, amém? Amém. Em todo o tempo, o Senhor está nos observando. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que nós passamos. E Ele quer corrigir coisas em nossas vidas. Mesmo a multidão cercando Jesus, nada pode ofuscar a sua observação. Jesus sabia a necessidade de Pedro. Jesus sabia o que ele estava passando naquele momento. Quando ele observou os pescadores, ele enxergou o problema, mas também ele tinha uma solução. Amém? Podemos nos deparar, irmãos, com situações difíceis. Sim. A palavra fala aí em 2, eu quero que vocês peguem aí, em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. No versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Paulo diz que, mesmo chegando à Macedônia, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Isso aconteceu com os discípulos daquela época. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates. E por dentro, temores. Paulo estava dizendo, olha, em todas as áreas das nossas vidas nós fomos atribulados, por dentro e por fora. E é interessante isso, irmãos, porque a palavra fala sobre isso. Que vai haver momentos em nossas vidas que vão querer nos frustrar, nos entristecer. Em 2 Coríntios 4, 8, 9 diz, de todos os lados somos pressionados. Amém? De todos os lados, mas não desanimados. Existem coisas que vão tentar nos frustrar, vão tentar tirar a nossa paz, mas a palavra está dizendo que nós não vamos nos desanimar. Deus tem falado comigo esses dias, diante dessa chuva que deu aqui, não foi na nossa região, e temos visto noticiários de tantas coisas que estão acontecendo, e fomos acometidos também lá no restaurante. O pessoal colocou umas placas solares lá no restaurante, e pisaram num local lá, e acredito eu que afastou uma das telhas que cobre a laje. Mas aí eu comecei a pensar, e isso me tranquilizou. Eu fico pensando, quando você olha, fala na chuva no Rio Grande do Sul, os alagamentos ali, desde semana passada para até hoje, mais de 120 e poucas pessoas já morreram, e eu fico pensando, o que eu tenho que fazer? A palavra diz, irmãos, que
Nós temos que ter, por exemplo, amém? Aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Aqueles que são de Deus, irmãos, eles esperam as promessas de Deus. E quando você começa a olhar para trás e você vê o que está acontecendo no mundo inteiro, e você olha para você e vê um Deus que cuida de você, um Deus que zela de você, você se anima, você se alegra. Eu não me alegrei porque eu pensei naquele pessoal, naquele povo que está passando aquela necessidade do Rio Grande do Sul, não. Porque eu vi minha situação tão pequena diante deles. Mas eu creio num Deus, irmãos, que Ele pode mudar qualquer circunstância. Como a palavra diz, de todos os lados somos pressionados. Quem não é pressionado aqui, irmãos, em alguma área, levante a mão. Todos nós somos pressionados. Jesus, Ele mesmo diz a palavra, no mundo tereis que passar, por quê? Por aflições. Mas que você tem que ter bom ânimo. Jesus tem bom ânimo, Jesus disse isso. Não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados. Existem coisas que tentam nos afligir para nos deixar desesperados. E o Senhor chega com a sua palavra dizendo, oh, não se preocupe, porque o meu futuro seu futuro está em minhas mãos. Aquilo que você precisa está em minhas mãos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nós temos que ter essa convicção em nossos corações, que o nosso Deus vai se fazer presente sempre em nossas vidas. Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar. Somos abatidos, mas não destruídos. É no meio das provações que a nossa fé é provada. É no meio dos levantes que essa palavra que nós ouvimos, que a fé vem por ela, que algo está sendo renovado em nós. A esperança que se vê, irmãos, não é esperança. Nós esperamos algo concreto e fiel, de um Deus que tudo pode, de um Deus que tem um pensamento a nosso respeito. E esse mesmo Deus que foi com os discípulos naquela pesca, que acredito eu que Pedro, quando saiu daquele lugar, ele abandonou tudo que tinha, por quê? Deixou as redes e o barco, porque eles sabiam que em Jesus Cristo tem tudo que eles precisavam. Sabe que o Senhor Jesus está falando conosco esses dias? Ele tem tudo o que você precisa. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Sabe, irmãos, como diz essa palavra, e nós nesses últimos dias temos que atentar para ela, que nós somos justos e justificados em Cristo. E o justo vai viver por fé e não por vista. Nós vivemos não pelo que nós vemos, sim pelo que nós cremos. E nós cremos em uma palavra que é infalível, de um Deus que tudo pode, de um Deus que diz no Salmo 126:5, que aqueles que semeiam em lágrimas, se alguma coisa tem te entristecido este dia, eu não sei, irmãos. Eu sei de uma palavra que diz que com cânticos, com alegria, colherão, amém? Colherão frutos abundantes, aquele que sai chorando enquanto lança a semente. A semente é a palavra de Deus, irmãos. A semente é diante de uma situação que você está passando, você vai declarando essa palavra. Você vai declarando que você é mais que vencedor. Amém? Que você não vai se prostrar diante das adversidades, porque existe um Deus nos céus que tem cuidado de você. Existe um Deus que tem cuidado da sua casa, da sua família. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus que trabalha pelo bem daqueles que nele esperam. Eu não sei, irmãos, o quanto tem sua espera no Senhor. Eu não sei, irmãos, quanto você tem se colocado diante dele como filho dele. Eu sei dizer para você, irmãos, que esse Deus maravilhoso, como diz aqui em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, não quer que você ande ansioso, não quer que você ande preocupado, mas que você confie nele. Amém? No momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa sincera, ame ao próximo. Amém? Deus quer cuidar de vidas por esses dias.
Hoje eu estava pensando no propósito de Jesus aqui nessa terra. O que ele veio fazer, o objetivo dele, o que ele veio fazer, irmãos? Ele veio resgatar o homem da maldição da lei. O Senhor Jesus veio, sabe, apagar aquilo de pecado que existiu no Éden. Quando Eva e Adão pecou, nos tornando novas criaturas. E para que isso aconteça, irmãos, nós temos que viver uma vida plena no Senhor. Sabe, existem pessoas frustradas, tem pessoas se afastando de Deus. Sabe, irmãos, eu estava olhando uma ministração interessante das igrejas da Europa, esfriando, ficando fria na fé. Por quê, irmãos? Porque estão deixando o verdadeiro amor. E Apocalipse volta ao teu primeiro amor. Sabe, irmão, quantos de nós temos percebido igrejas esfriando? Que não seja eu e nem seja você. Não viemos buscar o Senhor somente pelo que Ele tem a dar a nós, não, irmãos, mas pelo que Ele é. O de repente dele chega, irmãos, nas nossas vidas e tudo é transformado. Quando nos dedicamos totalmente ao Senhor, e Deus está esquadriando corações por esses dias. Deus sabe quem é um verdadeiro adorador, aquele que realmente entregou as suas vidas naquela cruz, nos pés daquela cruz. Sabe, irmãos, e eu quero dizer para você que para o Senhor não haverá impossíveis, e aqui diz essa palavra: não ande ansioso por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E eu estive pensando nessa palavra. Quantos de nós não temos deixado de orar? Não oramos mais como antes. Não buscamos mais o Senhor como antes. Não meditamos mais a palavra como antes. E a palavra vem, volta ao teu primeiro amor. Irmãos, tem pessoas andando decepcionadas, angustiadas, porque não reconhecem o poder dessa palavra. Eles não reconhecem que nessa palavra tem poder, irmãos. Quando nós não colocamos essa palavra em primeiro lugar, algo vai acontecer. Existem muitos crentes que estão frios nesses últimos dias. E a palavra diz: em tudo sejam os vossos pedidos reconhecidos diante de Deus. Isso é que eu estou levando ao Senhor. Estou pedindo orientação a Ele, as instruções dEle. Ou estou vivendo a minha vida de todo jeito, como se Deus não existisse. E a palavra diz que é pela oração e pela súplica e com ações de graça. E diz que quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações. Tem pessoas se frustrando, irmãos, decepcionadas, porque os corações deles, eles não têm guardado os corações deles. Como diz a palavra, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a palavra diz que a paz de Deus, porque existe uma paz em Deus, irmãos. Existe um refrigério de Deus para esses últimos dias. Nós vamos ver coisas que não queremos ver. Mas seremos, irmãos, como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, que diz a palavra. Sustentados, sabe, pelo Senhor. E muitos irão ver o que Deus está fazendo em nossas vidas. Quando nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu és a minha fonte de água viva. E a palavra fala sobre isso. Existe uma paz que excede todo entendimento. Sabe, irmãos, você vai andar, você vai ver coisas que você não quer ver. Pessoas sendo frustradas, decepcionadas. Mas dentro de você vai fluir um rio de águas vivas. Do teu interior. Sabe, a palavra fala sobre essa graça. Uma graça maravilhosa, irmãos. Uma graça que nos sustenta. E essa graça, irmãos, muitos vão ver. Sabe, você vai ver não por aparência. Não para mostrar que é. Ou ser melhor do que o outro, ou ter para mostrar. Não, irmãos. Deus vai fazer algo dentro de você. E pessoas irão ver. E vão ver os milagres acontecendo. Amém? Sua família será bem sucedida em nome de Jesus. A geração do justo. Quem é justo aqui, irmãos? Prosperará. Justificados em Cristo. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai.
Porque nós sabemos o que é certo. Porque nós sabemos o que está escrito na palavra de Deus. Um Deus que diz, busque as coisas que são de cima, não as que são de baixo. E por que nós nos desviamos delas? Porque nós fazemos o contrário. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, dizendo, seja íntegro, seja honesto, ama o seu irmão, e nós fazemos o contrário. Será que tem alguma coisa em nós que precisa ser mudada? Nós não podemos ser crentes caras de pau, irmãos. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Se quisermos que Jesus Cristo opere em nós, os milagres dele, coisas em nós têm que ser destravadas. Em nome de Jesus, irmãos. Deus quer ver crentes verdadeiros nesses dias, não que se escondem da palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, ela está nos confrontando e vai confrontar muito mais. Esse é o tempo da verdadeira palavra do Senhor. Não procure a sua vida. A Bíblia diz que quem procura a sua vida vai perder a sua vida. Você não só pode querer ouvir o que você quer, você tem que ouvir tudo que está escrito na palavra de Deus. Você tem que ser moldado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque se você quer viver eternamente, você tem que ver o que está escrito nessa palavra e colocá-la em prática. Enquanto é tempo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto. E nós sabemos o que é honestidade. É andar sem falha alguma, irmãos. Não mentindo, não defraudando, não orgulhoso, não soberbo, não avarento, não idólatra, não sendo idólatras. Irmãos, nós sabemos da verdade, nós temos que praticar a verdade. Eu fico olhando e pensando na igreja primitiva, como andavam os cristãos daquela época, como viviam os primeiros cristãos, e como nós estamos vivendo hoje. Será que eu estou assumindo verdadeiramente o ID do Senhor? Será que eu estou praticando verdadeiramente, quando eu levantei as minhas mãos dizendo assim para Jesus? Eu estou sendo obediente ao Senhor? No versículo 9 diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, disse Paulo, isso praticai. Quando nós praticamos, Paulo diz, e o Deus de paz será convosco. Será que eu tenho fugido do adultério? Será que eu tenho fugido da fornicação, que é relacionamento fora do casamento? Quem quiser amar a sua vida vai perder a sua vida. E quem perder a sua vida por amor de mim vai encontrar a sua vida. Amém, irmão? Jeremias 29, 11, o Senhor diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Deus tem um plano para a sua igreja. Deus tem um propósito para a sua igreja, um objetivo para ela, irmãos. Ele tem. Plano de fazer prosperar e não de causar dano. E tudo isso faz parte da vontade de Deus, amém? Para a minha vida e para a sua vida, faz parte da vontade de Deus. A palavra diz que ao começar o juízo pela casa do Senhor, se é de começar pela casa do Senhor, qual será o fim daqueles que não conhecem a Cristo, que não quer nada com Ele? Se eu não entendo essa palavra que me confronta, que me coloca na linha, irmãos, porque eu não sei que evangelho foi esse que foi apresentado a cada um de nós. Foi um evangelho de que tipo? Que pode tudo? Se eu pudesse tudo, eu estaria hoje em outro lugar, que eu saí de lá, e muitos saíram de lá. Só por causa de uma imagem de escultura? Tem igrejas andando igual, irmãos. Infelizmente, crentes bebendo, no meio de batucada e tem nada não. Sede santos porque eu sou santo. Santidade não é religiosidade não. Ao religioso, religião mata. Sabe, a doutrina ultimamente agora é essa aqui, os dizendo assim, eu estou no mundo aqui, agora eu estou dentro de casa. Quero saber mais de igreja não. Então diz que eu sou desengrejado, que nada, que todo tipo de pedra joga de líderes de igreja, de pastores, e eu fiquei olhando para aquela pessoa e disse, misericórdia. Quantos não estão aqui nesse mundo vivendo de todo jeito e pensando, eu estou com Deus, viu? Ninguém me justifique. O Senhor Jesus falou para aqueles homens, João Batista falando, disse, raça de víboras.
Quem vos induziu a fugir da ira que há de vir? Porque nós sabemos, irmãos, que há uma ira que está chegando. E existe também uma palavra que diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produza frutos dignos de arrependimento. Porque naquele dia seremos cobrados. Não comece a dizer por vós mesmos: eu tenho por pai Abraão. Deus também é meu pai. Como disseram com João. Disseram até com o Senhor Jesus também. Ele é também meu pai. E ele disse: se você fosse filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quando nós que somos crentes, que aceitamos Jesus, fazemos coisas que não pertencem a Deus, irmãos, estamos em pecado. Não estamos agradando a Deus, estamos nos enganando. Tinha um que sabia que era bom o reino. Todos nós queremos ir para a eternidade. Todos nós queremos ser salvos, mas não queremos pagar o preço. Queremos viver a nossa vida acomodadas. Dentro de casa está bom demais. A palavra está cansando muitos. Tem pessoas que estão lendo a Bíblia e estão se cansando. Não querem nem ouvir a palavra de Deus. É como coceira no ouvido. Mesmo que tenha ouvido aberto, nada ouve. Só está perto, não adianta. Volta ao seu primeiro amor. E a palavra diz muito bem que é como aquela virgem nécias. Estava no lugar certo, ouvindo a palavra certa. Mas não tinha reserva. Existem muitos crentes sem reservas. E eles sabem muito bem disso, são teimosos. São egoístas. Só pensam no seu bem-estar. E quando nós olhamos essa palavra, que nos confronta, meu Deus, tem misericórdia de mim. O jovem rico encostou-se em Jesus Cristo para quê? Herdar reino. Quem sabe que herdar é bom. É bom demais. Sabe, eu viver minha vida de todo jeito aqui e ainda ter vida eterna. Ei, mas não é bem assim não. Não é bem assim não, viu? Não se engane não. Vai passar, meu irmão, naquela porta que é apertada. Mas é possível. Como o Senhor falou com aquele jovem rico. Disse aos discípulos quando eles saíram. Quando disse assim: então quem pode ser salvo? Quando Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Jesus olhou para ele e disse: o impossível para os homens é possível para Deus. Mas eu sei dessa palavra. E eu não coloco ela em prática, irmão, estou em risco. Eu não sei qual é a palavra que vocês querem ouvir nesses últimos dias. Porque antigamente, há uns tempos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, a palavra é só de arrependimento. Mas agora a palavra agora tem que ser palavra boa. Palavra que levanta. Você pode, você prospera. E tome, irmão. Jesus veio a esse mundo resgatar o que estava perdido. Resgatar as almas dos homens. E a sua alma também, todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. Para que cada um receba segundo o que tiver feito no meio do corpo, ou bem ou mal. Não pense, irmãos, em viver a sua vida de todo jeito, não. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dele enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho mal. Meu irmão, como é que você diz: eu sou um crente, e você não sabe perdoar uma pessoa? Misericórdia. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Filho do diabo. Amém, irmãos? Amém. Filho de Satanás. Diga isso comigo, não, pastor, tomara que não seja você, em nome de Jesus. Satanás é mentiroso e pai da mentira. Está escrito. E Jesus diz que quem diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Está escrito na palavra de Deus, sim ou não? Verdade. Está escrito também: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E eu fico assim pensando: como é que essa pessoa conhece a palavra do Senhor? E vive com essa raiz de amargura. Que a Bíblia não deixa que essa raiz de amargura brote. E cresça. E contamina muitos. Tem pessoas, como foi falado, são egoístas. Estão com o coração duro. Dura cerviz. Você não foi chamado para viver mais a sua vida, não. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu gosto muito desse versículo. A vida que eu tenho agora, eu tenho na fé do Filho de Deus. Hoje eu sou guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito não se esforça. Se você está se esforçando, não está conseguindo, peça orientação ao Espírito Santo. Deus me ajude. Me ajude, que eu estou em pecado.
se eu não estou conseguindo amar o meu irmão, se eu não estou conseguindo sair desse pecado de mentira, de adultério, de prostituição, seja o que for. Porque nós estamos aqui, ó, ninguém conhece ninguém, só Deus conhece do coração de cada um. Teve uma igreja ali que uma pessoa falou comigo, que o cara, a mulher do cara aqui, ele aqui, e a outra mulher do outro lado, e ele aqui no cabelo dela, ó, da outra. Terminou o casamento, quem ficou com ele? A outra do outro lado, a amiga da mulher dele. Porque está deixando de pregar o evangelho dentro da igreja genuíno. As pessoas estão ficando bem à vontade. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Poxa, pastor fica falando, tem que pregar isso, irmãos. Quer ouça ou deixe de ouvir, tem que pregar isso. A salvação das nossas almas é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Se a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus, eles não vão herdar o reino dos céus. Nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os idólatras, nem os maldizentes, nem os beberrões. Quem bebe não vai herdar. Amém, irmãos? Deus sabe por que eu estou falando isso, e a palavra tem que ser isso, irmãos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O cabo pode partir antes do tempo. Amém? Romanos 8, 28. Estou já encerrando. Então você que está namorando, cuidado no fogo. Amém, irmãos? Cuidado no fogo. A Bíblia diz que é melhor casar do que andar fervendo. Quem estiver fervendo aí, jogar um balde de água fria aí para poder... Abra dos olhos aí que o negócio está pegando. Bom, ao vencedor, né, estará livre da segunda morte. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que Deus faz é para o propósito dele. É para a glória dele. Amém? E ele te chamou, ele te escolheu para o propósito dele. Então você não é mais dono da sua vida, não. Quem rege a sua vida hoje é o Espírito Santo. Se você permitir. Se você não permitir também, ele não tem como fazer, irmãos. Por isso que é bom entregar nossas vidas ao Senhor, sabe? Sabe, você ter certeza. Vocês têm certeza da salvação de vocês, irmão? Levanta a mão quem tem. Diz que quem não crê já está condenado, viu? Quem não crê já está condenado. Mas glória a Deus que vocês creem na salvação das vossas almas. Sabe, irmãos, eu fico olhando os avivalistas, né? Aquelas igrejas primitivas, aqueles pastores também que pregavam. Billy Graham também, chegamos até Billy Graham agora, morreu há pouco tempo. E os reformadores, irmãos, é Jimmy Segato, né? Segato. Eram homens que você vê a palavra só assim, irmãos. Só palavra mesmo, sabe? E o povão assim, ó, multidões. E quando você viu um crente, né, Daniel? A mãe de Daniel, quando chegava, olhava de longe para a mãe de Daniel, sempre foi da congregação. É congregação, né? Cristã. E de pivete, quando eu olhava assim, vestidão assim, eita, ali é uma crente ali. Viu? Eram raros os crentes, mas todo mundo sabia quem era crente, com a Bíblia na mão. Amém? Hoje em dia, uns crentes mais à vontade, né? Mais light. White flight. Não é verdade? A verdade é essa, meu irmão. Mas se a gente for ver a palavra, meu Deus, que tipo de cristão eu estou sendo? Como viviam os verdadeiros cristãos, os cristãos daquela época, quer dizer, né? Da igreja primitiva. Eles amavam uns aos outros, eles tinham paz, viviam em oração. Sabe, irmãos, Deus quer que vocês entendam isso. Que a vida de vocês foram chamados nesse tempo para a glória dele. E nós não podemos recuar, amém? Glória a Deus. Paulo ele diz em 2 Coríntios 12:10 que por amor a Cristo regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
Pois quando sou fraco é que eu sou forte. Quando eu entendo, irmãos, que por amor a Cristo, eu tenho que passar algumas coisas, eu passo com Cristo. Sabe, uma vez eu disse para Jesus, eu sei que é uma esposa só que eu tenho. Vai até a eternidade. Amém? Quando nós temos essa certeza em nossos corações, nós somos fiéis, irmãos. Em todas as áreas. Amém? Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui. Aleluia. Eu creio, irmãos, que o Senhor quer operar em nossas vidas por esses dias. Eu peço que você não se distraia, que você feche seus olhos em nome de Jesus. Quando nós oramos com os olhos fechados, é para não nos distrairmos. Sabe, irmãos, o Senhor está levantando uma igreja fiel nesse tempo. Eu vim buscar uma virgem pura, adornada. Uma igreja que, na verdade, uma noiva que sabe que é o seu esposo, o seu noivo, e ela se prepara. Eu não sei se você tem se preparado para ter um encontro com Cristo, mas Ele está às portas. Ele diz em sua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Deus quer cear com você, Deus quer cear com a tua família. Deus quer preparar a tua vida para um novo tempo, para um tempo, sabe, precioso. Não sirva a Deus às vistas, não, irmãos, mas pegue conselhos com Ele. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos força. Eu declaro encorajamento por esses dias, Senhor. E que eles vivam em santificação, que eles vivam em santidade. E eu creio, Pai, no nome de Jesus, que nada é impossível ao Senhor. Pois Tu és um Deus que restaura vidas. Tu és um Deus que purifica corações, ó Pai, e eu creio nisso. Meu Deus, que suportará a sã doutrina? A tua palavra diz que haveria um tempo que não suportariam a sã doutrina, mas seriam como coceira nos ouvidos, e que muitos apostatariam da fé para obedecer a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tendo cauterizado a sua própria consciência. E por isso o Senhor nos diz, Pai, por esses dias, guarda o teu coração, guarda o teu pensamento, no que pensar, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Pai, a tua palavra diz que nós vamos buscar as coisas que são de cima, Senhor. E é lá em cima, Senhor, que tem tudo que nós precisamos. Nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós não vamos olhar para as coisas desse mundo, mas iremos olhar para o Senhor, iremos fixar os nossos olhos naquilo, Pai, que não se vê. Porque o que não se vê é eterno. Os que se veem, meu Pai, são temporãos. Mas os que se não veem são eternos. Eu oro em nome de Jesus para que meus irmãos guardem seus corações, a tua fidelidade, o teu amor. Que eles sejam fiéis também, Senhor, no trato, em tudo que eles fizerem. Que eles andem, meu Pai, como luzeiros nesse mundo, Pai. Sem inquietação, sem preocupação. Que eles entendam que o Senhor tem cuidado deles, que o Senhor tem cuidado da casa deles, da família deles. Meu Deus, fora de nós toda ansiedade, eu repreendo agora em nome de Jesus, todo incômodo, toda preocupação, toda angústia, toda dor agora. Que os meus irmãos se confortem, se conformem, meu Pai, com pouco, com soldo, com aquilo que o Senhor coloca nas mãos deles. Eu creio que de repente algo acontece, Pai. Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Eu só declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida deles, Pai, que o Senhor esteja os capacitando por esses dias, avivando a vida deles, dando sabedoria a cada um, instruções, teu Espírito, para que eles possam conseguir aquilo que eles querem, meu Deus, com discernimento, Pai, da tua parte. Porque tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Essa é a tua vontade para nós e nós recebemos, Pai.
Nos ajuda, Espírito Santo, a permanecermos firmes na fé a cada dia sem vacilar. Pois o Senhor nos comprou com sangue precioso. Nós devemos glorificar agora para Ti, ó Deus, com nossas vidas, como sacrifício vivo e santo. Que o Senhor se agrade de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas. Porque os heróis da fé, da fraqueza, eles tiraram força. Nós vamos tirar força de onde não tem. Porque Tu és Deus conosco em todo o tempo. Um Deus provedor, um Pai bom, um Deus que tem cuidado de nós. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado por cura acontecendo, Pai. Por milagres acontecendo por esses dias. Em nome de Jesus. Eu declaro uma igreja viva, ativa para a glória do Teu nome. Um povo que conhece o seu Deus. Que se tornará um povo forte. E fará proezas. Nós faremos proezas. Nós somos fortes. Nós vamos declarar a Tua palavra. A palavra de um Deus que tudo pode, Senhor. Vidas serão atraídas pela Tua unção. Vidas serão conquistadas pelo poder do Teu Espírito. Porque não é por força. Aleluia, é pelo Teu Espírito Santo. É o Senhor que está fazendo. E ninguém vai impedir o agir do Teu Espírito. E nós queremos que o Senhor haja, Deus. Em nome de Jesus. Rejeitamos o mundo, rejeitamos os homens. Fixamos os nossos olhos no Senhor que nos dá esperança. Portanto, esperaremos no Senhor. O mundo tem se esquecido do Senhor. Porque estão deixando o relacionamento contigo de lado. Tem esquecido a intimidade do Senhor. Para aqueles que buscam o Senhor. Pai, que haja essa convicção em nossos corações. De buscar mais o Senhor. Porque no Senhor, rocha eterna, tem tudo que nós precisamos. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Iremos olhar para os montes, sim, de onde vem o nosso socorro. Não vem do homem. Não vem desse mundo, mas vem unicamente de Ti. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor fez os céus e fez a terra. E nós esperamos em Ti, nas Tuas promessas. Nós nos alegramos em Ti, Pai. Nós queremos viver a nossa vida em santificação, em santidade. Porque o Senhor espera isso. O Senhor espera de nós, Senhor Deus, que sejamos purificados, restaurados. Rejeitamos tudo por amor a Ti, Jesus. Tudo por amor a Ti. Aleluia. O verdadeiro evangelho genuíno ainda prospera. Ainda avança. Ainda avança. A ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos. E Teus filhos vão se manifestar mais e mais por esses dias. Nós rejeitamos toda a imundícia de Satanás, todos os pratos do diabo. Em nome de Jesus. Nada vai cauterizar a nossa mente. Nada vai nos frustrar. Nada vai contaminar os nossos corações. Nada, nada, Jesus. Queremos só o Senhor.